Os três reinos. Os minerais e as plantas, os animais e o homem, em metempsicose. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, os seres orgânicos e os inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas, dependendo do ponto de vista. Sob o ponto de vista material, há apenas seres orgânicos e inorgânicos, sob o ponto de vista moral há, evidentemente, 4 graus. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam, têm apenas a vida orgânica. As plantas têm sensações? Elas sofrem quando são mutiladas? As plantas recebem impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, portanto, não têm a sensação da dor. A força que atrai as plantas umas às outras é independente de sua vontade? Sim, uma vez que não pensam. É uma força mecânica da matéria agindo sobre a matéria, elas não poderiam se opor a isso. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que demonstram uma grande sensibilidade e em alguns casos uma espécie de vontade. A dioneia, cujos lóbulos capturam a mosca que nela pousa, parece preparar uma armadilha para matá-la. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar? Têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? São uma transição de uma para outra? Tudo é uma transição na natureza, pelo próprio fato de que nada é semelhante e que, entretanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam, há neles apenas um instinto cego e natural. As plantas têm, como os animais, um instinto de conservação que as leva a procurar o que lhes pode ser útil e a fugir do que as pode prejudicar. Sim, tem, pode-se dizer, uma espécie de instinto, isso dependendo da extensão que se dá a essa palavra, mas é um instinto puramente mecânico. Quando, nas operações de química, vedes dois corpos se reunirem, é porque se ajustam, ou seja, há afinidade entre eles, mas não chamais isso de instinto. Nos mundos superiores as plantas são, como os outros seres, de uma natureza mais perfeita. Tudo é mais perfeito, mas nesses mundos superiores as plantas são sempre plantas, os animais são sempre animais e os homens, sempre homens. Se compararmos o homem e os animais sob o ponto de vista da inteligência, a linha de demarcação parece difícil de se estabelecer, porque alguns animais têm, sob esse aspecto, uma superioridade notória sobre alguns homens. Essa linha pode ser estabelecida de uma maneira precisa? Sobre esse ponto vossos filósofos não estão de acordo em quase nada, uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem, todos estão errados. O homem é um ser à parte que desce muito baixo algumas vezes, ou que pode se elevar bem alto. Fisicamente o homem é como os animais, e até menos dotado que muitos deles, a natureza deu aos animais tudo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para satisfazer suas necessidades e sua conservação. É verdade que seu corpo se destrói como o dos animais, mas seu espírito tem uma destinação que somente ele pode compreender, porque apenas o homem é completamente livre. Pobres homens que vos rebaixais além da brutalidade. Não sabeis vos distinguir? Reconhecei o homem pelo sentimento que ele tem da existência de Deus. Pode-se dizer que os animais agem apenas por instinto? Ainda assim é um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vedes que muitos agem com uma vontade determinada? É inteligência, porém limitada. Há animais que não têm voz, ao que parece esses não têm linguagem? Eles se compreendem por outros meios. Vós, homens, tendes apenas as palavras para se comunicarem? E os mudos, que dizeis deles? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meios de se informar e de exprimir as suas sensações. Acreditais que os peixes não se entendem entre si? O homem não tem o privilégio exclusivo da linguagem, e embora a dos animais seja instintiva e limitada ao círculo de suas necessidades e ideias, enquanto a do homem é passível de ser aperfeiçoada e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Os animais têm o livre arbítrio de seus atos? Eles não são simples máquinas, como se pode supor, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muito inferiores ao homem, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. De onde vem a aptidão de alguns animais em imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se encontra mais nos pássaros do que no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais semelhança com o homem?
É pela conformação particular dos órgãos da voz, favorecida pelo instinto de imitação, o macaco imita os gestos, alguns pássaros imitam a voz. Se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, depende do sentido que se dá a essa palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto há entre a alma do homem e Deus. A alma dos animais conserva, após a morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência de seu eu. A vida inteligente continua no estado latente. A alma dos animais tem a escolha de encarnar em um animal em vez de outro? Não, e ela não tem o livre-arbítrio. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, estará, depois da morte, na erraticidade, como a do homem. É uma espécie de erraticidade, uma vez que não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age de acordo com sua livre vontade, o dos animais não tem a mesma faculdade. A consciência de si mesmo é o que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após sua morte pelos espíritos a quem compete essa tarefa e quase imediatamente utilizado, não há tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Os animais seguem uma lei progressiva, como os homens. Sim, por isso, nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também o são, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos, mas são sempre inferiores e submissos ao homem, são para eles servidores inteligentes. Os animais progridem, como o homem, pela ação de sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, é por isso que para eles não há expiação. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? Não, para eles o homem é um deus, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Os animais, mesmo os aperfeiçoados nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem. Isso significa que Deus teria criado seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece estar em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se distingue em todas as suas obras. Tudo se encaixa na natureza pelos laços que não podeis ainda compreender, e as coisas mais desiguais na aparência têm pontos de contato que o homem nunca chegará a compreender na sua condição atual. Ele pode entrevê-los pelo esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver adquirido todo o desenvolvimento e estiver livre dos preconceitos do orgulho e da ignorância que poderá ver claramente na obra de Deus. Enquanto isso não acontece, suas ideias limitadas lhe fazem ver as coisas sob um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabei bem que Deus não pode se contradizer e que tudo, na natureza, se harmoniza pelas leis gerais que nunca se afastam da sublime sabedoria do Criador. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais têm apenas a inteligência da vida material, para o homem, a inteligência produz a manifestação da vida moral. Se considerássemos todos os pontos de contato entre o homem e os animais, não poderíamos deduzir que o homem possui duas almas, e a alma animal e a alma espírita e que, se não tivesse essa última, poderia viver como o animal? De outro modo, pode-se considerar que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo menos alma espírita. Isso não significaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma dessas duas almas. Não. O homem não tem duas almas, mas os corpos têm instintos que são o resultado da sensação dos órgãos. Há nele apenas uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, participa da natureza dos animais e seus instintos, pela sua alma, participa da natureza dos espíritos. Assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, o homem tem ainda que lutar contra a influência da matéria. Sim, quanto mais é inferior, mais os laços entre o espírito e a matéria são unidos, não vedes? O homem não tem duas almas, a alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem são distintas uma da outra, de modo que a alma de um não pode animar o corpo criado para outra. Mas, ainda que o homem não tenha alma animal que, por suas paixões, o nivele aos animais, tem um corpo que muitas vezes o rebaixa a eles, porque seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, porém ininteligentes e limitados ao cuidado de sua conservação. De onde os animais tiram o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma, da qual são dotados? Do elemento inteligente universal. A inteligência do homem e a dos animais vem de um princípio único. Sem dúvida.
Mas no homem ela recebeu uma elaboração que o eleva acima do animal. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado semelhante ao da infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ela ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Em uma série de existências anteriores ao período que chamais humanidade. Assim, pode-se considerar que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres, que estais longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida, como já dissemos. É, de algum modo, um trabalho preparatório, como a germinação, em que o princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito. É então que começa o período da humanização e com ela a consciência de seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade de seus atos. Assim como depois da infância vem a adolescência, depois a juventude, e, enfim, a idade adulta. Não há, além disso, nessa origem nada que deva humilhar o homem. Será que os grandes gênios se sentirão humilhados por terem sido fetos em formação no seio de sua mãe? Se alguma coisa deve humilhá-lo é sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundidade dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa harmonia admirável que faz com que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus pudesse fazer alguma coisa sem objetivo e ter criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Esse período de humanização começa na nossa Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, o período de humanização começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores e, entretanto, essa não é uma regra geral, e poderia acontecer que um espírito, desde o começo de sua humanização, estivesse apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e é, antes, uma exceção. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências anteriores ao seu período de humanidade? Não, porque não é nesse período que se inicia para ele sua vida de espírito e é até mesmo difícil se lembrar de suas primeiras existências como homem, assim como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio de sua mãe. É por isso que os espíritos dizem que não sabem como começaram. O espírito, entrando no período de humanidade, conserva traços do que foi antes, do período que se poderia chamar pré-humano. Depende da distância que separa os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ter sinais mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca, sempre há anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e acontecimentos, mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam muito lentamente, porque ainda não estão alicerçados, determinados pela vontade, mas eles seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação estão enganados? Não, mas a questão não foi explicada e, aliás, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, de fato, um ser à parte, uma vez que tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outra destinação. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. O fato de ser comum a origem do princípio inteligente dos seres vivos não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e não se parecerem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, flores e frutos no germe sem forma contido na semente de onde saiu? A partir do momento que o princípio inteligente atinge o estágio necessário para ser espírito e entrar no período de humanização, não tem mais relação com seu estado primitivo e não é mais alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, não há mais do animal senão o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, portanto, dizer que aquele homem é a encarnação do espírito de tal animal e, assim, a metempsicose, tal como se entende, não é exata. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar em um animal? Isso seria retroceder e o espírito não retrocede. O rio não retorna à sua fonte. Por mais errada que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença como em muitas outras, mas, como faz com a maioria de suas ideias intuitivas, o homem alterou sua natureza. Jovem, estude o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus te abençoe.
Inteligência artificial a serviço do espiritismo. Inscreva-se e conheça outros vídeos.